eu tenho, né, 2 filhos com a minha esposa Renata, né, a Rafaela e o Mateu. Rafaela, ela está com 4 anos de idade. É mais ou menos um ano atrás, quando ela estava ali entre 2 e 3 anos de idade, né, a Rafaela começou a assistir um desenho animado. E é interessante que quando as crianças elas assistem desenhos animados, elas não assistem desenhos animados, né, elas assistem um desenho animado 1 milhão de vezes. Daí a Rafaela, ela encasquetou com aquele desenho Monstros S.A., né, da Disney Pixar. Então, ela começou a assistir aquele desenho repetidamente, milhares de vezes, e é claro que ela queria que o papai assistisse junto com ela. E lá quando eu estava pela 50ª vez, né, assistindo aquele desenho, Monstros S.A., eu comecei a prestar atenção, né, na mensagem que estava contida, né, por trás daquele desenho. Aquilo estava me chamando a atenção, né, e aí eu me dei conta de que existe ali a ideia, né, ou a mensagem de uma mudança de paradigmas, né, de uma mudança de como nós olhamos, né, ou como se olha o mundo e de como se responde aos problemas que o mundo traz. Eu não sei se todos aqui já assistiram a Monstros S.A., né, ou se vão assistir, mas enfim, né, trazendo um pouco a história. A história, né, ela se passa na sociedade de monstros de uma determinada cidade chamada Monstrópolis, no mundo dos monstros. E essa cidade, né, a sociedade de Monstrópolis, ela precisa de uma energia para sobreviver, né, uma energia essencial que seria algo como uma energia elétrica ou algo mais do que uma energia elétrica. E como que se produz essa energia na sociedade de Monstrópolis, né, ali naquela cidade dos monstros? Eles têm, né, grandes usinas, grandes fábricas, né, e a principal delas é a que dá nome ao desenho, que é a Monstros S.A., e no interior dessas usinas existe um grupo de elite, né, um grupo de monstros que produz essa energia essencial. E como é feita a produção dessa energia? Bom, esses monstros, eles entram por portas dimensionais, né, que dão a eles acesso aos quartos das crianças no mundo humano, né, e então eles entram no quarto das crianças quando elas estão dormindo, assustam essas crianças, e aí a criança ela grita, e o grito dessa criança gera energia para a sociedade de Monstrópolis, né, grito esse que é armazenado para então ser utilizado depois, né, como energia para a sobrevivência, né, da sociedade de Monstrópolis. Olha a lógica que está por trás disso, né? É por meio da dor, né, de causar dor àquele que está, digamos, fora, à margem da sociedade de Monstrópolis, que se produz a energia para a manutenção da sobrevivência da sociedade de Monstrópolis. E qual é o discurso que eles criaram para que aquele monstro ele possa entrar no quarto daquela criança e causar dor para aquela criança sem ter nenhum tipo de empatia, né? Sem ter nenhum tipo de remorso, sem ter nenhum tipo de sentimento para causar aquele sofrimento. Eles criaram o seguinte discurso: a criança é tóxica. Se ela entrar no mundo de Monstrópolis, ela vai destruir o mundo de Monstrópolis, ou seja, a criança ela é inimiga. Então pode-se causar dor para essa criança inimiga para se gerar energia para a sobrevivência da sociedade de Monstrópolis. Será que nós vimos isso antes, em algum momento da história? Né, por exemplo, os negros não têm alma? Então eles podem ser usados como escravos para gerar força, energia de trabalho gratuito para a sobrevivência da sociedade? Será que nós já ouvimos que os judeus são como insetos, então nós podemos matá-los, né, para que a sociedade sobreviva? Será que nós estamos ouvindo discursos modernos, como, por exemplo, bandido bom é bandido morto? Então, algumas pessoas podem ser aniquiladas para gerar energia e para manter a sobrevivência do corpo social? Bem, e a coisa piora. Porque aquela energia para a sobrevivência social que é gerada a partir do sofrimento e da dor, ela não está sendo suficiente para subsistência, para manter viva a sociedade de Monstrópolis. E aí se começa a pensar, né, de uma forma sorrateira,
ali no submundo, né, da empresa, da Monstros S.A., em um mecanismo que retira o grito da criança de uma maneira forçada e mata, aniquila a criança. Ou seja, traz ali toda aquela lógica de que os fins justificam os meios. A sociedade não está mais sendo abastecida por aquela energia da maneira como está sendo produzida, então vamos causar mais dor, e agora uma dor que gera até a morte dessa criança, que ao final de contas é nossa inimiga e que é tóxica e que faz mal para a sociedade de Monstrópolis. Será que estamos vendo algo parecido também? Precisamos aumentar as penas, temos que matar os bandidos, diminuir a maioridade penal, aumentar o sofrimento para manter viva a sociedade. Será que estamos vendo algum movimento assim na nossa sociedade humana hoje em dia? Bem, mas o fato é que lá na sociedade de Monstrópolis, né, no Monstros S.A., houve um acidente e uma criança fez o caminho contrário. Né? Por um descuido do monstro, a criança entrou no mundo de Monstrópolis. E aí os monstros, que são os personagens principais ali do desenho, né, o Mike e o Sullivan, eles se afeiçoaram àquela criança, eles se conectaram àquela criança. E aí eles descobriram algumas questões. A primeira delas, que a criança não era tóxica. Ela não destruía o mundo de Monstrópolis, que aquilo foi um discurso criado, né, para a manutenção de um sistema que gerava bem-estar para alguns. E eles descobriram depois uma outra coisa também interessante, que a alegria, o sorriso daquela criança gerava 10 vezes mais energia para a sobrevivência da sociedade de Monstrópolis do que o grito, do que a dor daquela criança. Será que nós, como sociedade humana, vamos descobrir isso um dia? Que não é com a dor, não é com o sofrimento, não é com a exclusão, não é com a desconexão que nós vamos gerar energia para a sobrevivência da nossa sociedade? Que é por um outro caminho, que é com o atendimento de necessidades, com a conexão, com o contato humano, com a alegria e principalmente com o amor, que nós vamos gerar essa energia essencial para a manutenção e a sobrevivência da nossa sociedade. E claro que para todas essas transformações que nós queremos e pretendemos e almejamos, né, existe uma transformação maior, que é a transformação que se dá dentro de cada um de nós. Né, porque nas palavras do professor João Salme, a justiça restaurativa, ela diz muito mais respeito a nós do que ao outro. A justiça restaurativa, ela é a nossa responsabilidade em entendermos, né, como nós lidamos conosco, como nós lidamos com o outro e como nós lidamos com o meio ambiente, né, de forma a não sermos reprodutores de violência. E por isso, é um prazer estarmos aqui juntos, conectados, né, e unidos, e que permaneçamos assim, porque nós estamos realmente em um barco, né, remando contra a maré, em mar revolto, mas nos fortalecendo uns nos outros. Então, muito obrigado por estarmos juntos.